Olá, você que está ligado na Rádio Cidade em Dia, no 89.1 FM. Está começando mais um episódio do podcast Mais de um Filme por Semana. Eu sou Paulo Monteiro. Eu sou Marcos Matildes. Eu sou a Sharon Freitas. Eu sou o John R. E hoje vamos falar sobre os professores do cinema. Aproveitando a data dia 15 de outubro que tivemos essa semana, falar um pouquinho mais sobre professores que marcaram a história do cinema e que foram figuras em destaque em alguns filmes que a gente gosta, filmes que a gente não gosta também, porque não, às vezes o filme é ruim, a gente não gosta, mas tem um professor interessante. Teve algum professor que te marcou na história do cinema, Marcos Matildes? Primeiro, né? Bom dia, né? Olá Boa a todos, noite, boa né? tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, tem alguns, mas eu sou muito fã mesmo de Star Wars. Ah, sim. Eu sou um grande fã de Star O Wars. John olhou torto porque ele não gosta de Star Wars. É, não. É que eu não sabia que tinha professor, calma. Mas Então, Nem sabia que tinha continua. professor. É que, vamos lá. Qual é que é a nos definição clássicos- de professor, então, A definição de professor qual é, né? Mesmo o professor acadêmico, se a gente for olhar para Star Wars, tem, porque a Academia Jedi, né? Tinha vários professores, eles davam aula aos padawans Jedi. Mas verdade. o grande icônico é o mestre Yoda. Claro, é um dos principais professores do cinema, na minha opinião, claro. Visto que ele ensina sobre ser Jedi para o Luke Skywalker, enfim, para toda a Academia Jedi, né? Se tu for olhar os filmes, a prequel, né? Os primeiros filmes Os de primeiros 70, filmes. né? Também, mas a própria trilogia Sim. A depois, trilogia né? de 2090. Exatamente. Então, Mestre Yoda, eu acho que é um professor que me marca. E ele é É essa que figura. ele fala que é uma frase, sempre passe adiante o que você aprendeu, né? Yoda fala isso. Fala isso que ele nos fala em últimos outra filmes ordem, né? aqui pro... exatamente. Ele fala, por exemplo, do or do not, there is no try. É faça ou não faça. Não existe tentar. Então, legal. o que ele quer dizer com isso é o seguinte. Cara, se você tem o objetivo de fazer, você vai e faz. Tentativa já não é Então ele é um fazer. professor tóxico, se a gente para pra avaliar, né? No fim das contas. Eu acho que no ele contexto levou o dele... estudante pro pântano pra morrer. Eu acho que no contexto dele o cara forçando tinha a que dar um barra, né? jeito. É. O Luke tinha que dar um jeito, se não fosse ele, não seria mais ninguém. E tanto é que ele conseguiu, né? Ele era um professor tóxico, apesar de marcante, era um professor tóxico. E tu, Sharon Freitas, que professor marcou a tua vida na história do cinema? Olha, Escritores da Liberdade, esse filme é fantástico. com a atriz, como é que é? A Hilary Swank, que fez Fantástico. Menina de Ouro também, né? E no filme Menina de Ouro tem, vamos colocar ele como professor também, ele foi treinador, o Clint Clint Eastwood. Isso. Não, e a Hilary Swank em Escritores da Liberdade, não sei se o John já Fantástica. assistiu. Não, tu foi criado em escola pública, John. Tu tem que ter Gente, assistido. vocês vão falando, eu vou me sentindo tão raso. Olha só. Quanto mais vocês falam Star Wars, Jedi e Hilary Swank, meu Deus, eu não vou nem falar meu filme. Mas esse filme, olha mas, só, mas Os outro- Escritores da Liberdade é um filme que, por exemplo, a minha muito geração, bom. não sei se é do Marcos também, viu na escola, porque ele tem todo esse lance aí de ser De sala de aula. o professor que entende a dinâmica daqueles alunos, o problema de cada de um cada dos um. alunos, e por conta disso de se aproximar e tentar resolver, acho que é uma dessas professoras modelo, né, da história do cinema. É um baita filme. Da minha época é Mudança eu- de Hábito 2 mesmo. Sensacional. Aliás, Mudança de Hábito 2 é porque teve Lá, 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 só que o lá, 2 lá, ela lá, vai lá, trabalhar lá, na escola pública, né? Lá, 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 lá. Vamos lá, todo mundo. No 2 ela vai Sim, trabalhar na velho. escola pública, que tem aquele garoto que canta no coral que sobe numa altura muito Muito alta. muito aguda, assim. Eu nunca vi o 2, sabia? Nunca viu. Então, Nunca viu? tá aí. Inclusive, Com a foi- Lauryn Hill, fantástica, né? A Whoopi Goldberg, enfim, né, todo. Sem comentários, né? mas eu Outro nunca que eu assisti. anotei aqui, ó, não sei se vocês já viram. Eu sempre esqueço de pegar o ano, né? Que o Paulo, eu confio no Paulo, que o Paulo vai saber o ano. Eu vou falar com confiança e vai parecer que tá certo. Um Tira no Jardim de Infância, que é com Arnold Schwarzenegger. É um baita de um filme. viu E esse? ele atua como professor. 1987. Mentira, nem Nem sei sabe. se é. Eu acho que é 90, eu acho que é 90. É, por aí. Mas é outro que também passava muito na TV, Tava inclusive. muito na TV. É nacional, né? É, sim. O Arnoldo. O Arnoldo lá da Arnaldo. Salvador. Olha só, vamos lá, John. Fala também um professor que marcou a tua vida no cinema. O primeiro que eu tô passado que ninguém falou Escola do Rock, né? Era o Ai, teu. eu ia- Nossa, era o A gente teu. falou isso no grupo, né? Não, mas não é o meu. É que... tu não falou ainda. Esse é o teu? é um dos já meus, né? Mas... Foi afobado, mas Mas não é o gosto meu. de falar nada lá do grupo, porque senão você chega aqui e fala na minha Exatamente. frente. Não, porque quando vocês falaram que ia ser professor, né? O Lucas até falou lá na sala, meu Deus, todo mundo pensou em Escola do Rock, mas não fui eu. Eu gosto dos professores de Harry Potter porque
a saga inteira ela te dá uma comparação com o ambiente escolar. Sim. Então, conforme os filmes vão acontecendo, tu vê o professor que é bonzinho, tu vê o professor que é mais pau no cu, tipo, severo, tu vê o professor que é mais coerente, que tem o Dumbledore. Então, tem todos os tipos de professores ali, né? Tipo, pra mim, uma cena inesquecível é o Relíquias da Morte, parte 2, a Minerva fechando Hogwarts, assim. Tipo, a aquela Minerva é cena- o modelo também, né? Inclusive, a atriz nos deixou aí, eu acho que semana passada, né? Foi a Meg Smith. Recentemente, a Meg Smith. E um filme farofa, né? Que eu trago a cultura farofa, né, gente? Enquanto eles têm várias camadas, né? Cultura cinematográfica, eu trago filmes farofa pra você sentar e rir, né? Uma coisa meio tudo. Comer uma pipoca. Que é Professora Sem Classe, com a Cameron Eu Diaz. nunca vi esse filme, É sabia? uma palhaçada. É o que a capa ela uma tá falha. com as pernas pro alto, né? É, eu lembro disso, É mas assim, eu nunca assisti. roteirinho assim. Nota 0. Nota, Parabéns, nota. mas tu vai rir. Ela é uma professora. Enfim, não vou, depois eu falo mais, mas é Professora Sem Classe e Professores de Hogwarts. Mas falando sobre Hogwarts em específico, eu acho muito legal, porque o fato de ser uma saga permite que tu veja professores dos mais diferentes tipos, né? E cada um, no fim das contas, é marcante de uma forma. Por exemplo, tem sempre o professor de magias que vai mudando, né? Aquele que tinha um olho... O Moody. Moody. que Moody Olho Tonto. Muito Que é um bom. baita de um ator também, fantástico. Muito bom. O meu preferido é o... Severo? Não. Que também é um baita de um ator e um baita de um personagem. Mas é o que vira lobisomem, meu Deus do céu. O Lupin. Lupin, que é Que fantástico. ele tem uma afeição, ele é uma pessoa mais... Ele compreende... mais empática, assim, nesse sentido. assim. Mas nesse aspecto, desculpa te cortar, como são muitos filmes e vão acompanhando a idade dos alunos, do próprio Harry, os professores mudam também, a forma como eles abordam. Tipo, se tu for olhar Sim, o Dumbledore total. no início, nos primeiros filmes, ele é muito mais brincalhão, muito mais lúdico com o Harry. Porque são e ele vai crianças, ficando né? mais sério. Exatamente. Ele vai ficando mais sério, vai mostrando outra faceta do Mas claro que próprio vai ficando mais professor. sério, né? Tipo assim, o mundo tá sendo destruído É, a cada com um certeza. filme, assim. Vai ficar rindo. Pô, Demônio volta todo filme. É que eu Aos sinto que Dementadores. o Harry Potter, depois que o Voldemort reencarna, é um excelente professor, né? O Voldemort. Das artes das trevas. Pode ser. eu sinto que o Harry Potter, depois que o Voldemort reencarna, ele fica uma coisa muito mais séria. É morte acontecendo, Claro. vem os comensais ali. Eu sinto que depois que o Voldemort reencarnou... Nossa, puxei um Voldemort com T mudo e tudo, né? O filme ficou mais sério. Antes era uma coisa mais fantasiosa pra criança e tipo, depois que ele aparece ali, até no começo do Enigma do Príncipe, a primeira cena é uma professora flutuando na mesa e aí a professora cai, a cobra vai lá e devora. Então são cenas que até tinha lá no Câmara Secreta, Pedra Filosofal, Sim, algumas, sim. mas eu sinto que ficou bem pesado, assim. O tom, a imagem dos filmes, elas vão escurecendo Sim, ao longo dos filmes. sim. né? Verdade. Tanto que o meu preferido, que é o terceiro, que é o Prisioneiro de Azkaban, melhor filme, melhor livro também, ele é todo mais dark, né? Assim, é tudo muito mais escuro, que é quando apresenta os Dementadores, quando tem toda essa... Dementadores já é uma coisa bem trevosa que entra a partir dali, né? Não, total. Se não é o melhor filme da saga, se Não, não é o preferido de todo mundo da saga, porque olha... De Azkaban? O Prisioneiro de Azkaban eu acho que é o melhor filme. É o melhor filme dirigido pra pelo mim, Alfonso não. Cuarón. Pra mim é... Qual que é o teu? Relíquias 2. O Relíquias 2, o Farofada. Bem ele é farofa farofada. mesmo. Ah, Relíquias Mas 2 é aquela um cena pegueiro, do né? Snape também, sendo ali morto pela cobra ali também, eu achei sensacional. A morte, Nagini. né? A morte do Do Severo. Snape, de fato. E até nessa questão eu acho interessante também como... porque a gente sempre encara professores no cinema como sendo essas figuras ou 8 ou 80, né? Ou seja, ou muito ideais que vão guiar os personagens por descoberta e tudo mais, ou aquela pessoa sempre muito ruim, assim, né? Tipo, nunca é um personagem muito dúbio, é sempre muito 8 ou 80. E Harry Potter, por ter vários professores, tem, tipo, várias personalidades. Tem Sim. aquele que é ruim, que é aquela véia, qual é o nome daquela véia? Não é a Minerva, Minerva é a que foi boa. diretora, né? Isso, a Dolores. A Dolores, que é muito Umbridge. ruim. A Umbridge. Enfim, mas tem aqueles que são, tipo, o Moody. O Moody, ele é bom, mas ele é perturbador também, né? E Então, perturbado também. tipo, exatamente. Então não é... Eles não são... Tu tem a professora Trelawney, que é das adivinhações Isso, a lá, maluca. que ela é fora da casinha. Então, assim, ela é uma pessoa boa, se tu for olhar, assim, como ela lida. Mas ela é totalmente sincerona no mundo dela. Então, assim, a forma de lidar com Né? os alunos também muda. De Eu acho humanas, ela é muito de interessante. Ela é humanas. muito de Ela- humanas, é. ela- Ai, como ela é de ela humanas. filmava as Holística, né? mandrágoras. Holística, né? E aquela bola de isso mesmo. cristal. Ela ia se dar bem em algumas Tá, gente, ninguém espaços. falou ainda. Gênio Indomável?
Então, Gênio também tava na minha Gênio lista. Indomável. Então, Robbie Williams, sensacional. Aliás, ele é sensacional, ele foi Como é que é sensacional. o nome desse filme em inglês? É Good, É Good Will Hunting. Good Ele Will morreu? Hunting. Good Will- Ele O morreu. Robin Williams morreu. Que isso, sabia, amigo. Morreu. É só aquele Robin episódio da... Ai, Semana aquele... passada tu não viu? Semana passada. É, aham. Robin Tava- Williams, Estão me Robin tirando. Williams Tava morreu. passeando na Paulista, daí deu um problema. Gente, Robin Williams, sensacional no filme. Ele faz um papel. É como o Paulo estava falando sobre aquela questão do professor ser o mentor. É a jornada do herói, o mentor, aquele cara que Jornada traz. do Herói, bem Né? isso. Uhum. E aí você tem um professor que tem defeitos, Sim. né? Nesse quesito. Porque quando ele começa a conversar com o Will, né, o personagem do Matt Damon, e ele vai falando um pouco sobre os pecados dele na vida e os arrependimentos dele, e ele perde a paciência, e ele Altos e é uma baixos, pessoa né? emocionada. Altos e É, baixos. exatamente, ele fala da esposa, e ele passa... O grande ensinamento dele pro Will não é técnico, Não, é de é de vida emoção, mesmo. é de vida. É. Então eu acho um baita de um professor. E até pra quem nunca assistiu, o John nunca assistiu, né? Gênio Indomável. Já, imagina. Já. Várias É um vezes. baita de um É, filme. teu filme preferido, né? É, o da lâmpada, que ele sai da lâmpada. É, exatamente. Ele é Gênio do- indomável. É, pra quem não conhece, Da é um filme de lâmpada. 97, que conta a história desse professor no ambiente escolar, e daí o professor deixa aí, tipo um cálculo no quadro, ninguém consegue resolver, e de um dia pro outro aqueles cálculos estão sendo resolvidos. Por quem? Um cara que lida com a limpeza, que é uma pessoa super jovem e tudo mais. Ah, eu tô ligado. Nunca vi, mas eu tô ligado nesse filme aí. Tem uns cortes de TikTok, né? Que é o teu âmbito. Aí tem um meio que Sou fala da sobre- geração TikTok. né? É, de fato. E daí ele descobre de fato esse gênio que ele tem vários problemas pessoais, mas ele é genial por si só, né? Então é esse filme que como que tu vai lidar com a genialidade e a própria dificuldade de ser um ser humano. Então é um filme muito legal mesmo. E o Robin Williams, eu acho que o Robin Williams ele é a figura mais próxima do professor e mais idealista do professor, que é em Sociedade dos Poetas Mortos, né? Que é Isso. Exatamente. o filme que eu acho que ele... Não sei se uma questão de escola, de educação, enfim, mas ele é o professor idealista, né? Ele é a figura a que a gente se inspira, que os professores se inspiram. E que a gente espera que os professores sejam. Inspiradora, Exatamente. né? Ele é a figura inspiradora. né? Isso, idealista e inspiradora, né? Que é um filme fantástico. Sociedade dos Poetas Mortos são um dos filmes, acho que mais bonitos aí do século passado, pelo menos norte-americanos. Não sei se o John já viu, né? Eu sempre pergunto pro John, porque o John... Ele Eu já pergunta vi. sabendo, ele fala assim, esse filme é um pouco mais rebuscado, ele não viu. E Não, aí ele peraí. pergunta, ele sabe. Esse filme tem um Oscar. Já, Sociedade Eu já dos vi. Poetas Paulo, tu já, Já viu? vi, já vi. Então é... Tu viu, então- John? Claro, com certeza. Filmaço. Filmaço! Mas... Puxando em série. Temos muitos também, né? Não lembro de Eu um. adoro. Não pode sei ser se eu vou série, saber Sharon. Não É só um pode? filme por semana. Mas a produção Não, é mais diz de um. que Eu pode. tô brincando. Ah, mas deixa eu te cortar rapidinho, Charlie, só porque Não a gente deixe. tava almoçando ontem e trocando uma ideia sobre o tema, e eu lembrei de uma professora, né, até falei assim, cara, de sessão da tarde, que é a professora do filme da Matilda. Nossa! Que é é verdade, tu a comentou. Mrs. Honey, eu acho que é alguma coisa assim o nome Uma dela, coisa não assim. lembro agora. Que é outra professora super Que idealista, é uma professora né? super doce. É. E que é o que a Matilda precisa, que é essa doçura que ela não tem em casa. Né? Então ela age como mãe, tanto é que no final se torna mãe da Matilda, adota ela e tal, né? Então essa ternura que ela tem com as crianças, que são crianças pequenininhas, né? Ali no filme, que deixa ela, esse personagem, é como se fosse um porto seguro pra Matilda naquele momento. Já que ela lida, inclusive, com Com essas a expressões diferença, em né? casa, né? E ela tem uma diferença muito grande entre os pais dela, e os pais delas não são amorosos justamente por esse distanciamento entre eles. Então, tem muito isso, né? Mas outra... até voltando pra Sociedade dos Poetas Mortos, é um filme que eu gosto muito. E a figura do professor, ela é muito, muito fantástica, de fato, né? Porque a escola por si só, vamos lá, né? A escola por si só não é um ambiente sempre amigável, assim, né? Ele é, claro, por conta de alguns professores e algumas coisas, a gente vai se encontrando ali em algumas questões, mas em alguns momentos é um ambiente opressivo onde a gente não quer estar, né? E aí é onde surge a figura de alguns professores que ajudam ou a tornar o caminho mais fácil ou, de fato, a fazer com que a gente pegue gosto por algumas coisas, né? Agora vamos falar de professor da vida real. Eu tive um professor, gente, que ele dava com a régua na mão da gente. É mesmo. Eu sou dessa época, tu já... Tô dessa época, Sharon. Sim, eu me lembro dele, era Nossa. meio baixinho, meio gordinho, assim, um óculos de fundo. Nossa, mas Nossa, mas ele era bem caricato, né? Ele era os óculos assim, meio, né, miopia 10. E ele dava
com a régua na mão da gente. Quando a gente Meu tava conversando Deus. demais, fazendo barulho. Ele era desse. Não, Professores da vida real. A gente podia fazer um episódio É. sobre Pra descascar o pó e metade dos professores. Eu acho que todo mundo tem, depois acharem, vai pra séries, É que né? A daí gente ele cortou, falou né, do também, ambiente, né? né? Do ambiente Mas eu escolar, acho por isso que eu me lembrei, Todo né? mundo Eu tive- tem 1, 2, 3 professores, enfim, que marcaram, né? Eu tenho alguns, mas eu não posso deixar de citar a professora da primeira série, porque ela me ensinou coisas de formas que eu É nunca tipo o esqueci. A, o B, o C, né? É exatamente, mas a forma de lembrar. Por exemplo, uma frase que eu não esqueço. Antes de P e B, só M posso escrever. Eu tô falando sério. sim. Essa frasezinha, ela repetia, escrevia no quadro. E isso marcava. Músicas que ela levou pra sala de aula, que eu até hoje sei de cor. A professora de inglês levando aquele sonzinho tradicional Por exemplo, que todo professor essa de inglês professora, ela tinha. tava falando de regionalismos. Essa professora Fátima, da primeira série. Tava falando de regionalismos e ela levou a letra de Feira de Mangaio pra gente aprender na primeira série. Tá Escreveu falando no sobre quadro. regionalismos na primeira série. Eu não De- conseguiria pronunciar regionalismos na Ela primeira tava série. citando- Estudou no Marista, né? Eu estudei numa escola pública Eu fui aqui em aprender isso na Harvard. oitava série. Mas ela Eu tava não falando aprendi. sobre essas palavras diferentes nas regiões. E aí ela levou a letra de Feira tá. de Mangaio. E aí mostrou, né? Enfim. E aquela música me encantou desde então. Então, sabe, eu não esqueço disso. Sempre que eu ouço, eu lembro dela. Então eu acho que tem certos momentos nesse Tem um Legal. professor que te marcou, João? Uma professora? Todos me marcaram, né? Eu era capeta, né? Tu marcou eles, Tu no marcou caso, a né? vida Na verdade, é um contraste muito louco, porque eu era muito criativo, conversador, era aquele que terminava as coisas antes e depois perturbava. Era sempre o mesmo discurso para os meus pais. Então, na época, a gente, como criança, eu achava que eu era muito odiado pelos professores. Só que daí a gente fica adulto, a gente vê, não, eles veem a criança com vários ângulos. Eu nem imaginava que, tipo, eles... Por exemplo, hoje tu vê que os professores associam o comportamento de uma criança à criação dos pais. Sim. Só que quando tu é criança, tu nem imagina que se passa esses ângulos na cabeça deles, né? Hoje minhas professoras tudo no meu Instagram, segue, comentam. Ontem uma me marcou mesmo, Que eu dei legal. um repost, uma de artes. E era uma de artes que ao mesmo tempo que ela me mandava pra secretaria, ela deixava na minha mão liderança de atividades artísticas, festival de dança, vamos fazer uma festa junina. Aí eu, tive uma ideia, vamos fazer um trem fantasma lá em cima, fechar tudo. Só que eu era briguento, né? Briguento. Mas ela sempre viu em ti esse potencial Sim, artístico. mas elas né? nunca me... Como é que... Elas não podiam me enaltecer, porque elas tinham sempre que estar na rédea curta comigo, porque eu não tinha limite, né? Eu era Mas essa é a figura do professor, né? É sempre essa de Sim, não mas... podar por completo, mas cortar Mas eu os tinha que ser excessos, muito né? podado, assim, eu era muito terrível. Assim. Até hoje, Continua, né? né? Até hoje. Até hoje. Até hoje, às Estou vezes. sofrendo discriminação aqui, tá? Mas tu ia Mas falar de voltando- isso, séries? da série. Vamos lá. É a Annalise Keating, do Ah. How to Get Away with Murder. Isso, falei como não certo? ser um professor, né? Inclusive, porque assim... Mas ela é fantástica. A Viola Davis é maravilhosa. Mas como não ser um professor, né? Mas Porque como assim, não desde o ser primeiro... um professor. Mas essa é a maneira como ela dá aula, aquela coisa, aquela Ah, posição forte, como ela faz os alunos descobrirem para defender os assassinatos ali. Eu acho ela fantástica, como nessa série do O professor Girafales. Professor Girafales. Daí nós o John já comentamos, viu, né, John? né? Já, Conhece, Tá né? vendo? É um pouquinho... É culto, assim, mas... Nossa, como ódio, né? Tá bem Isso, tá direcionado. direcionado, né? Mas é um desses professores super marcantes, por mais que seja... Sim, com eu certeza. diria que O Caverna do Dragão, o Mestre dos Magos, se encaixaria como um professor? se bem que ele é bem sacana, né? Ele não Some do libera nada. nunca os alunos da escola. tem lá até isso hoje. também, tem isso também. Professores de... o John citou a questão da escola de rock, que é... Ah, ele é demais. E é um dos filmes que eu mais gosto. É um dos meus diretores preferidos. Quem Agora são? eu me lembrei. Hã? Quem são esses diretores? É um dos meus... agora eu esqueci o nome do diretor, sabia? Eu falei só porque eu suspeitei, assim, ele não falou mas nome. é que ele faz a trilogia do antes, eu vou lembrar. Não é Christian. Não é Christian Slater. Eu vou lembrar. vou lembrar. Enquanto o Paulo procura, a Charinha fala alguma coisa? O filme, vocês já viram o Whiplash, que é o baterista do J.K. Simmons. Ui, é arrepiante, J.K. é Simmons demais. é aquele muito Já filme. viu esse? Eu tô concordando com vários que eu não vi, tá? Porque eu já tô numa situação de vergonha pública. Ele Todos vocês falam- quer tocar bateria numa orquestra mais top e o professor, assim, é... Meu Deus, né? Quase ele é muito arrebenta. rígido, é. Muito rígido. Richard Linklater é o nome do diretor. Ah, o Linklater. E é muito legal porque é esse professor que não é um professor, né? Mas ele entra e muda a vida das crianças pela proximidade com os alunos. Sim. E essa é a diferença, né? Tá entrevistando esses dias alguns professores e tudo mais, tem essa questão de... quando perguntava, o que é ser professor? Nunca era sobre o conteúdo, sabe? Tipo, nunca era sobre ensinar A, B, C, etc. Era meio que sobre entender a necessidade dos alunos. E também nos filmes também tem muito isso para
pra humanizar esses personagens. Acho que é isso que faz diferença. Escola de Rock é esse exemplo Ai, clássico, demais. absurdo, super engraçado com o Jack Black. Filmaço mesmo, gosto muito. E Não, desculpa, eu ia dizer que agora eu posso falar alguns aqui que talvez o John conhece, e vocês principalmente, né? Eu pedi ajuda dos meus filhos ontem, né? Que daí a gente não sai, aí a gente entra agora. Jiraiya do Naruto. Sim. Ah, se a gente entrar nos animes. Se a gente o entrar John nos Tira a animes. câmera da minha cara. falou de anime, o John quer Se comentar a um gente entrar tiriri. nos animes, tem muitos professores. Amo olha, anime, eles, amo eles anime. botaram outro aqui, ó. Professor Carvalho, do Pokémon. Pokémon, claro, uma Ah. referência. Aizawa, do anime Boku no Hero. Boku no Hero. O Boku no Hero, eu não assisti Ah, mais. Boku no Hero eu vi já. Não, tu viu o Boku no Pico, que eu sei. e Gojo. Se tu rir, porque tu sabe o que é, né? E Gojo, do anime Jujutsu Kaisen. Jujutsu Ai, Sharon, Kaisen. pelo amor de Deus, um monte de título em japonês, tu dizer que eu vou saber, Viu como eu sei Sharon. falar? Gente, inclusive, se vocês quiserem me demitir, eu vou entender numa boa. Mas até sobre. Mas de desenho, tem alguns professores Sim, que com marcaram, certeza. né? E dos próprios tokusatsus, aquelas séries japonesas, tipo Power Ranger, por exemplo. Ah, mas. Tem o Zordon, no caso. Tô dando um Power exemplo Ranger, específico. Martin John Murphy, viu. eu vi, esse eu vi. O Martin Ah, Murphy. o viu, Rick só- and Morty, inclusive, né? Ah, e aí, já chegou na minha... Ah, viu? O Rick and próprio- Morty não é tão raso, já o dá uma próprio subida na Rick minha é um moral. professor, né? Enfim, mas Rick você Mori. você tem vários professores das animações também que são... Não, mas eu vejo meus filhos assistem. Assiste. Ai, não, eu ia falar uma coisa, não posso. Porque eu joguei, tem um joguinho do Tigrinho e tem um joguinho do Rick Morty também, sabia? É, do Tigrinho. É, tipo, parecido com o do Tigrinho, só que é do Rick Morty. Mas aí de ganhar Olha só. recompensa financeira, assim. Não, de perder, né? Inclusive, esse jogo está patrocinando esse. Não faça isso. Não! O Alexandre de Moraes vai Eu derrubar não isso sei aqui. em quanto tempo a gente tá de podcast. Não, eu tenho que falar da minha mas é farofa. Calma aí que eu tenho que falar da minha Qual que é farofa. a tua farofa? É, Fala. que tem um público que... É porque assim, gente, tem um público que vê esse filme que vocês vê, que é o público tipo a minha família. E no final eles não entendem nada e não sei o quê. Então eu tenho que recomendar a farofa pra esse público, né? Vamos Professora lá. Sem Classe, tá? Ele é um filme que é uma... A história é ótima. Ela é uma professora que odeia ser professora e tá cagando pros alunos, não tá nem aí pra dar aula, e porque o sonho dela é botar silicone. É feita pela Cameron Diaz. Então é uma história assim que você vê que soma, sabe? Que chega na sua vida e contribui. Sim, Né? muda, né? Mas assim, sabe aquele sábado que tu quer ver uma comédia leve, uma coisa meio todo mundo em pânico e não sei o quê? Esse é o filme ideal. Tem o Justin Timberlake também, que, né? Pra quê? Mas tudo bem. É um filme que vai te quê? arrancar... Qual a tua relação com Ah, o Justin Timberlake? Não gosto gosta dele. Depois que saiu as polêmicas ali dele com a Britney Spears... Ele tá com o Pediri? Não, Quem? mas a polêmica Não. dele foi antes de... Que ele fez a Britney fazer um aborto, né? Porque eles namoravam e tal. Nossa, isso eu não sabia. É, E a carreira eu te dele tá conto. indo de mal a pior, né? Assim, tipo, ele não tá Foi conseguindo... preso agora recentemente. Foi, ele, né? saiu. Ele não consegue nem fechar, tipo, show, assim, porque ele tem que Sim. cancelar por conta de falta de público. E ele é um desses... Do nada, né? A gente começou a falar É. do professor caiu no Justin Timberlake. Mas eu já entra na minha área, já foi divas pop. Não, porque ele é um cantor, só que como ator ele fez alguns projetos legais, mas nunca foi, tipo, o ator, né? Não, sempre aquela celeb que tá aqui pra fazer o filme. né? Isso. Tipo, ele faz a rede social, que é um baita de um filme, mas ele faz aquele... Acho Preço que do amanhã. Ai, Preço Amanhã eu gosto. Eu ali, também gosto, é o do e tempo ali, né? É bem farofada, mas eu gosto. farofada. Pois é. Pois é. Enfim, Professora Sem Classe é assim, quer ver um filme que você não vai ter que pensar, que você vai ter que só digerir piadas, sketches no meio do filme? Professora Sem Classe. Uma boa dica, uma boa dica. Em termos de professores... Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Sabe um que eu gosto muito, lembrei agora? E um filme que marcou muito a minha adolescência, porque é justamente a época que eu tava começando a ser adolescente, né? Tava iniciando a adolescência. Que é o Paul Rudd em As Vantagens de Ser Invisível. Que ele é o professor do... Ai, amigo. Não é possível As Vantagens de Ser Invisível é um já. baita filme. do Logan Lerman. Sabe qual que é mesmo? O Logan não, As Vantagens de Ser Invisível. Já é um- viu o filme, lembra? Já vi a capa, peguei uma vez mas o locador eu peguei na mão. Já viu, Charlie? O John, ele é o inimigo do Nem a filme, assim, capa. né? Não, nem a capa. Não. Deixa Não chegar, conhece? deixa chegar a semana que vem do Halloween. Halloween? Que eu vou fazer a apresentação de PowerPoint aqui, tu vai ver. Mas As Vantagens de Ser Muito bom. Invisível é esse filme, que, por exemplo, eu acho que ele é muito marcante na minha geração, porque ele tem o Logan Lerman, que é o Percy Jackson, tem o Ezra Miller, Ai,
Tá, vai, fala aqui. Lembrou de outra Tem o Ezra Miller, que é o Flash, enfim, o Maravilhoso. novo Flash, que é maravilhoso. Tem a Emma Watson, que é a Hermione, enfim, né? e o Paul Rudd, que é esse professor. E é, novamente, essa figura do professor que, por exemplo, dá livros para que o aluno se descubra e ele tem a proximidade muito grande com o aluno. Ele vai ajudar num problema pessoal muito sério do passado, do Logan Lerman, que é o personagem principal. É outro professor muito marcante dessa nova geração, acho, de filmes que envolvem professores. Mas é muito clássico, né? Esse professor é muito clássico. E o Paul Rudd é um baita de um ator, né? Pra quem não lembra de Friends. Eu ia falar Homem-Formiga, Homem-Formiga, mas né? eu não gosto de Homem-Formiga. Então. Mas ele é o Mas ele é Homem-Formiga, Homem-Formiga, né? Enfim. Por que o técnico de som tava confirmando um rum no nosso diálogo aqui? Pois então. Porque vocês não viram o que ele botou no grupo ali. Tô brincando Ô, só pra dar um gente, hate gratuito. esse agora eu tenho certeza que o John viu. Qual? Professor Xavier, né? Do Ah, o X-Men. sim. Pois é, a gente não citou X-Men, olha só, o professor Nossa Xavier. senhora. Patrick E o, Stewart, e maravilhoso. o Magneto, né, também. Não deu Não é muito professor, assim, né? Mas, talvez. Tu viu? Vi, X-Men eu vi tudo já. Tudo, Olha filmes e desenhos. Filmes, o desenhos eu vi agora o 97 e o viu o Revolution 97? vi. Gostei. É que Revolution X-Men é muito tem um... Era o que eu brincava de superpoder quando eu era pequeno, né? Olha só. Tu era a Tipo, Tempestade, né? Não, Jean Grey. Eu era a Tempestade até sair o confronto final e eu descobri que ela era nível 5. Aí eu, não quero mais ser a Tempestade. mais. Quero ser a nível 5. Mas o professor Quero ser a Xavier Fênix. é outro desses professores. Como é que eu esqueci de falar por último? Mas Porque aí ele a gente colocou ali no grupo. Eu Sim, acho a que gente foi eu que foi- coloquei é. alguma coisa. Mas que é, tipo, super memorável, super importante e novamente, né? Aquela figura do professor Do enquanto mentor, né? referência, mentor, que vai guiar ali os mutantes para que eles consigam conviver em sociedade e não permitirem não ser meio... E não tem uma cena dele dando aula, te notou? É porque ele é o diretor. É sempre ele circulando pela mansão. Circulando, não, né? Ou mexendo na cabeça da Jean Grey. Exatamente. Ai, que errado. Mas ele é um grande mentor nessa questão até... depois até vem os outros filmes em que ele é jovem, que ele é feito sim, pelo... que daí ele... Eu esqueci o nome James do ator, McAvoy. né? Isso, McAvoy. E aí você vê que ele teve boa parte de sofrimento, de aceitação e de lutas para que os mutantes fossem aceitos. Sim. Então daí depois você vê como isso reflete nessa forma de guiar o caminho dos mutantes. Então eu acho que ele é professor nesse sentido, né? Ele é o Então, professor grevista, sabe? É o professor que ele reúne os alunos e ele vai lutar pelos seus direitos, no caso dos mutantes, ele é o professor grevista. Ele é aquele meme que saiu da a mulher que trabalha na escola e você não sabe o que ela faz, só que ela vai só na quadra dizer que não pode brigar. Isso mesmo! Ele é esse professor, apesar de, né? Mas então, meus senhores, esse foi o podcast Mais de um Filme por Semana, edição deste fim de semana, falando sobre os professores marcantes da história do cinema, das séries também. De novela tem algum? Agora eu parei pra lembrar. De novela? De Nossa, novela. aí eu vou ficar uma hora. Mas professor? Bom, imagina. Quem? Agora não vem nem... Gente, não, o professor Raimundo. Ah, o professor Raimundo. Mas É não é verdade. novela, mas Mas é mas TV, é um TV, personagem, De né? TV, é verdade, é verdade. De fato. Mas acho salário que... bom, Tu né? viu? Professor Raimundo, a da escolinha, né? Isso. Exatamente. Não, Tá, não, eu já tava, meu Deus, que Não novela é da essa? escolinha, é da favorita? Não é da favorita. Favorita eu domino. Mas, diga. Um comentário pra finalizar Claro. aqui. O Marcos estava falando da Matilda, que a professora dava amor, faltava amor com os pais, né? Eu acho engraçado que sempre quando eles abordam temas de professores em relação a um aluno, o professor tá sempre exercendo um papel social. Sempre não, né? Mas, tipo assim, Geralmente. vários filmes tem um embate com os pais, que imita a vida real também, porque a gente vê de vez em quando um professor falando de um comportamento de um aluno e o pai discordando, dizendo que, mas meu filho tirou notas boas, ou no caso da Matilda, assim. Então tem agora uma mensagem de militância para os professores aqui. Mas, tipo, tem... É muito real essa questão de reeducação ou de correção social, não só o professor ali ensinando matéria, tanto nos filmes, tanto que é um roteiro bom. Esses filmes gostam Sim. de mexer com isso, né? Tipo, professores que... Porque te conecta, né? Te conecta com essas histórias. Porque Sim. e é aquilo que eu falei anteriormente, assim, a função do professor não tá limitada e não é só a questão de ensinar a matéria, né? E eu acho que É conexão. os melhores sabem muito bem disso, que é compreender que tu vai influenciar a formação da pessoa enquanto indivíduo, Sim. né? Nossa, e até partindo assim pra minha formação mesmo, quantos filmes eu descobri por causa dos meus professores, quantos livros por causa dos meus professores, gostos mesmo que eu carrego até hoje foram pelos meus professores, né? Então, essa função de
te preparar para o mundo. Acho que é mais ou menos isso. Já que a gente Sim, passa mais é. tempo na escola do que em casa, muitas vezes, é te preparar E para a o mundo. primeira experiência de sociedade é ali, né? Porque você tá com a sua Exatamente. família. Então, é o primeiro núcleo social que você Sim. tem, é a sua família. Mas o primeiro fora do núcleo escola. é a escola. São os coleguinhas e o professor é o Coleguinhas. juiz, Ai, que né? bonito. Ô, gente, eu acho tão bonito também que eu vejo bastante vídeo na internet, é quando os professores estão se aposentando e eles vão Ai, os passando no alunos- corredor, eles fazem um corredor, todo mundo Eu batendo choro todo palma. vídeo, sabia? Eu me Eu emociono choro com todo aquilo, vídeo. eu acho muito legal, muito O John legal. não, porque o John não chora, né, John? Eu não choro, eu sou frio. Antes tu sofria, hoje é fria. Mas então, meus amigos, Fechou. fechamos o podcast Mais de um Filme por Semana desta edição de fim de semana. Melhores professores mais marcantes da história do cinema. Um forte abraço e até mais. Até mais. Tchau, tchau. Beijo!